Bom dia, querido ouvinte, você que me acompanha nesse momento pelo canal IBE Fortaleza ou demais redes sociais. Sou a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança, e eu quero desejar o melhor dos dias, o melhor dos tempos, desejar também que a bênção do Senhor te acompanhe em todas as suas decisões e que teu caminho possa ser definido pela presença constante do Senhor lado a lado contigo. Hoje, para a nossa meditação, Salmo de número 139, os dois últimos versículos, versículo 23 e 24, que nos diz assim: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O louvor pelo conhecimento, poder e presença ilimitada de Deus leva o salmista a pedir que Deus sonde o seu coração, tanto no versículo 1, quando ele inicia o salmo, e ele vai dizer: Senhor, tu me sondas e me conheces, como também agora ele faz o mesmo pedido, pedindo que Deus o sonde e o conduza, e que Deus também possa conhecer as suas inquietações. Deus é o único juiz capaz de julgar nosso coração corretamente. Só Ele entende nossos pensamentos e motivações, pois nos conhece melhor do que nós conhecemos a nós mesmos. Se desejamos verdadeiramente andar no caminho do Senhor e desfrutar sua presença, precisamos depender de Deus e permitir que Ele nos conduza pelo seu caminho. Eu dividi então os dois versículos em dois momentos e eu quero falar então desse primeiro momento, quando ele vai pedir que Deus o prove e conheça as suas inquietações, os seus pressentimentos, não meramente apenas os seus pensamentos, mas também as suas cogitações inquietas e ramificações que se traduzem por cuidados. Talvez o conflito interior dele, que ele agora coloca diante do Senhor as suas inquietações, as suas aflições, as suas dores. E eu pude ver aqui em uma Bíblia que, quando ele fala em algumas versões, prova os meus pensamentos, e na minha versão ele fala das suas inquietações, literalmente trata-se realmente das inquietações ou preocupações do salmista. Eu estava me lembrando do que diz João 16:33, que diz que no mundo teremos muitas aflições. E verdadeiramente nós temos tido muitas aflições. São as aflições internas e externas, são as aflições dos relacionamentos, as aflições do mundo exterior de um modo geral, de forma que os nossos dias têm sido tantas vezes marcados por essas inquietações, por essas aflições, e que o salmista também traz à tona todas as suas dores e pensamentos, suas inquietações, e que ele coloca diante do Senhor. Me lembrei também do que nos diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, quando ele diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Qualquer que seja a inquietação, qualquer que seja a aflição, nesse momento é também um momento para que nós possamos colocar diante do Senhor. E aqui eu quero também colocar o fato que tantas pessoas hoje estão
dominadas e direcionadas apenas por esse lado doentio de não conseguir confiar plenamente que pode lançar a sua ansiedade, a sua preocupação, a sua inquietação sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Eu tenho batido nesse assunto por conta de tantas pessoas que eu tenho acompanhado no gabinete, ou na própria igreja, ou na família, ou no dia a dia, e ainda estamos tão marcados pelas aflições, pelos medos, pelas dores, pelas inquietações com que temos vivido. E nós sim podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. A segunda coisa que eu quero falar é que quando ele vai dizer, vê se em minha conduta algo te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. O homem que aprende a se render à graça divina reconhece a perversidade da rebelião contra Deus, repudia nos outros e pede que Deus elimine toda raiz de pecado no seu próprio coração. Eu encontrei aqui uma coisa tão interessante quando ele vai dizer que ele começa o salmo meditando e depois ele vai para uma tomada de posição nos seus 2 últimos versículos, como eu já li aqui, e ele então se entrega completamente ao cuidado do Senhor, para que o Senhor o conduza pelo caminho reto, pelo caminho eterno. Como ele vai dizer, e eu quero falar desse último pedido do salmista, quando ele vai pedir que o Senhor o conduza. As palavras finais poderiam ser traduzidas pelas veredas antigas. Parece, porém, que a maioria das traduções tem razão ao traduzirem pelo caminho eterno, em contraste com o caminho dos ímpios, que perecerá, e em harmonia com o que se declara a respeito do caminho dos justos, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como diz Provérbios 4:18. Temos então aqui 2 pedidos do salmista. O primeiro é que ele pede que Deus prove as inquietações e que Deus o socorra diante disso, diante de tudo que ele estava vivendo, passando e tantas vezes agonizando, e que Deus poderia então sondá-lo e revelá-lo para que ele pudesse confiar plenamente no Senhor. E ao final ele vai pedir que Deus o conduza por esse caminho, que é um caminho reto, um caminho justo, e o caminho que os justos trilham, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como realmente ele vai fazer esse pedido ao Senhor, e que também eu desejo que seja o nosso pedido hoje, por esse dia que nós estamos pela frente tendo que vencer, e que Deus possa nos ajudar a vencê-lo com a sua ajuda, com a sua direção, e trilhar esse caminho de quem pode trilhar porque confia, porque se entrega e porque deu a Deus uma autorização para essa condução por caminhos retos e justos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que o Salmo 139 seja uma inspiração e um caminho de profunda comunhão, e essa caminhada cada vez mais crescente com o Senhor. Eu desejo uma ótima reflexão e um ótimo dia. Um grande abraço. Amém.